Oi! Hoje a resenha do conto Em Segundo Lugar, escrito por D.A.G. Lawrence, aqui do seu livro Apenas uma Mulher e Outros Contos, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Anne era uma garota muito esperta de 14 anos, muito alegre, corpulenta e bastante sensata. Frances era bem mais velha, tinha cerca de 23 anos e era extravagante e enérgica. Era a filha bonita e inteligente da família. Retirou os botões de amor de hortelão de seu vestido de forma nervosa, desesperada. Seu perfil era bonito. O cabelo negro estava atado no alto com um laço. A tez era morena e corada como a de uma pera, e calma como uma máscara, enquanto a mão fina e morena puxava nervosamente. Esse é um trecho ali do começo de Em Segundo Lugar, escrito por D.A.G. Lawrence, que conta a história dessas duas irmãs, Frances e Anne, que nesse exato momento estão caminhando em direção à sua casa e estão um pouco cansadas. Resolvem parar um pouquinho para um pequeno refresco. E é justamente nesse momento de calmaria que as duas começam a conversar sobre algumas trivialidades da idade, tanto a mais nova quanto a mais velha, mas que no fundo versa um pouco sobre os outros, os homens. Mas na verdade isso não é tudo, porque aparece um intruso ali no meio da conversa das duas. Um animal, uma toupeira. E qual é a reação delas quando esse animal ali começa meio que circular por entre os pés delas? Eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. É fácil perceber logo de cara quando a gente começa a leitura que uma das grandes características do autor de D.A.G. Lawrence está presente mais uma vez aqui no seu texto. Assim como todos os outros contos aqui desse livro, é fácil a gente notar que ele gosta muito dos diálogos. E obviamente ele já coloca logo para que essas duas irmãs, as protagonistas aqui da história, logo fiquem de bate-papo. E é naquele típico dele, aquela coisa de ficar alfinetando ao outro. E sendo irmãs, né, digamos que essa coisa de ficar provocando é uma coisa mais constante, mais normal, corriqueira. A popular intimidade facilita isso, né? E bom, já que elas estão ali naquela idade, como eu já comentei, de pensar em homens, obviamente cada uma delas fica provocando a outra exatamente sobre esse assunto. Aquelas de provocar a verdade, dizer que a outra se confesse. Mas claro, e também se trata dos diálogos escritos pelo autor, isso também não acontece, né? Porque enquanto um personagem provoca, o outro retruca e no fim ninguém fica sabendo as respostas que estava procurando antes. Normal, típico, mas sempre bastante interessante. Mas é claro que esse texto aqui começa a ficar melhor quando aparece um intruso ali no meio da conversa das duas, que é justamente a toupeira que surge ali no meio dos pés das duas. E uma delas, claro, vai ter uma reação um pouco medrosa, enquanto que a outra vai ter uma reação um pouco mais valente de ir atrás do animal. Não vou dizer qual das duas que faz isso. O ato que eu digo de se sentir valente e ir atrás lá do animal. Diga-se de passagem, né? É um animal que prejudica as plantações ali da redondeza. Então, quando vão atrás do animal, ali não é uma pura maldade, há uma certa finalidade. Não é um ato, digamos, inferior. E, aliás, isso faz a gente pensar no título aqui deste conto, Em Segundo Lugar. O que é estar abaixo do segundo? Talvez seja as conversas das duas, por exemplo. Talvez. Se elas estão conversando sobre os homens, obviamente elas estão se confessando que estão sendo passadas para trás. Aliás, a própria Frances, a irmã mais velha, ela está cansada não tanto da caminhada daquele dia, o de hoje, mas sim do dia anterior, onde ela foi até uma outra cidade, Liverpool, para falar com um tal de Jimmy, um sujeito que ela estava interessada. Só que lá chegando, ela descobriu que tinha sido passada para trás, ou seja, ela sim ficou em segundo lugar. E a mesma coisa acontece em relação à história da uma irmã mais nova, a Anne, que conta lá uma coisinha também, e dá para perceber que ela também não está lá em primeiro lugar. Mais uma vez, numa história do Lawrence, a gente também tem esse conflito supernatural nas histórias dele, que é a posição da mulher e do homem na sociedade. Qual é a posição de cada um deles? O que eles precisam fazer em relação uns aos outros? E a história da toupeira aqui tem tudo a ver com isso, porque na verdade o animal entra aqui como uma metáfora deste equilíbrio.
Lembrando, né, que a toupeira é um animal praticamente cego, ele não enxerga o que está na frente dele, mas ele tem os seus atos contínuos. E aí você já dá para imaginar qual é a comparação de uma coisa com a outra. De um jeito bem geral, mesmo numa história que é um belo de um fiapo de história, que não acontece praticamente nada, o autor consegue fazer discutir uns temas interessantes aqui. Obviamente que até aí fica num chove e não molha a história. Mas sim, ela se desenvolve um pouquinho mais pra frente quando as duas, depois de resolverem o problema da toupeira, elas partem andar novamente e acabam encontrando logo em seguida um outro pretendente, de uma das duas. Também não vou dizer de qual delas, mas que aí sim a história da toupeira volta a curso também. Sempre naquelas. Parece que eles estão conversando que a toupeira é um problema social, da comunidade, que estraga as plantações. Mas não, no fundo, a toupeira ali é um pretexto para se falar sobre homens, sobre mulheres, sobre os dois, numa sociedade. Por isso, esse texto aqui do Lawrence fica bem interessante de ser lido. Ele é bom porque existe uma entrelinha, com certeza. Enfim, não tem muito mais o que dizer, porque realmente essa história é bem curtinha. Então, em segundo lugar de G.H. Lawrence, eu atribuo 4 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na quarta-feira, com a penúltima história aqui de Apenas uma Mulher e Outros Contos. E, excepcionalmente, no dia seguinte, na quinta-feira, faremos a leitura do último conto aqui desse livro. E também já vale lembrar que amanhã tem resenha nova de Laços de Família de Clarice Lispector, que também será o último conto dessa coletânea. Estamos terminando muitos livros aqui no projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto essas duas resenhas não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras, também aqui do projeto. E até mais.